Salut les amis, bienvenue dans cette session de Papo com Jaque. Se você é novo no canal, por favor, deixa um like, se inscreva, compartilhe por favor para nos ajudar a crescer e vamos lá. Aujourd'hui, nous allons parler des articles en français. A gente vai falar dos artigos hoje. A gente sabe que no dia a dia a gente usa muitos artigos, né? São essas partículas que a gente precisa usar cada vez que a gente vai usar um substantivo. E vamos lá. Eu coloquei essa frase, na verdade essas frases, né, para introduzir. Eu vou ler para vocês. Le président français a reçu une gifle. J'ai vu l'agression à la télé qui est sur le buffet du salon. Nessa frase, que poderia ser traduzida como o presidente francês recebeu um tapão, e eu vi a agressão na TV que está sobre a mesa da sala. Eu coloquei os artigos em azul e basicamente tem artigos definidos e indefinidos em português. No francês tem mais tipos de artigos, certo? Porque os artigos em francês são, il y a les articles indéfinis, il y a les articles définis, les articles contractés e les articles partitifs. O que significa cada um desses artigos? Primeiramente, les articles indéfinis e définis são bem conhecidos, né, do português. E les articles contractés e partitifs, até os artigos contractés são conhecidos também, né, igual do, da, né, das, dos, ao, a crase, são artigos contractés. Porém, os partitivos são quase inexistentes, eu acho, em português, porque é uma outra ideia. Por isso que geralmente dá muito problema aos alunos. E por isso que eu coloquei os partitivos em vermelho e a gente vai tentar esclarecer tudo para você. Vamos lá. Primeiro, les articles indéfinis e définis. A gente vai ver primeiro os artigos definidos e indefinidos, certo? Vamos lá. Les articles indéfinis. En français, les articles indéfinis sont un, une, des. É basicamente um, uma e umas, certo? Uns também, desculpa, porque de é tanto feminino quanto masculino, plural, certo? Et les articles définis sont le, l'apostrophe, la, les. Gostaria de ressaltar primeiramente que o le e o la, né, são o masculino e feminino. Porém, esses dois artigos, le, la, se transformam em L apóstrofo na frente de uma vogal ou um H mudo, certo? Então, quando você vai falar uma palavra masculino que começa por uma vogal ou um H mudo, aí você escreve L apóstrofo. Um exemplo bem comum é tipo homme, que se escreve com H-O-M-M-E. Aí você vai falar o homem, vai ficar l'homme, certo? Vamos lá. Les é o plural dos dois gêneros, né? Tanto masculino e feminino. Os, as. Perfeito. Vamos ver alguns exemplos de frases, né, para os artigos indefinidos e definidos. Entre as frases que eu coloquei aqui são elas. A primeira, la première phrase, un ami spécial. Une personne compréhensible. Des étudiants intelligents. Maintenant, nous allons voir quelques exemples avec les articles définis. Les phrases sont les suivantes. Le professeur est calme. L'épouse et l'époux sont contents. Les enfants regardent le match. Les hommes jouent au football. Ah, pardon, au foot. Bien. Alors, entre as frases que eu coloquei aqui, eu não sei se tiver alguma dúvida, podem deixar no comentário as dúvidas que você tem e tal, né? Vou ficar muito feliz em responder e ajudar vocês, certo? E agora vamos prosseguir.
Temos agora os artigos, les articles contractés e partitifs. Les articles contractés, como que eu falei, vocês têm no português. Tem sim. É o fato quando você vai pegar uma preposição, geralmente é a preposição a ou a preposição de, você vai pegar essas preposições e você vai juntar essas preposições, vai fusionar essas preposições com o artigo, no masculino ou no feminino. Os exemplos que vocês têm, né, no português são, por exemplo, do, da, né, ao, a, crase, certo? Vamos lá. Les articles contractés en français sont, premièrement, pour le masculin, en utilisant la préposition a, no masculino, usando a preposição a gente teria o, né? Usando a preposição de, a gente teria du, que nada mais é que a junção de, que é a preposição, mais le, o artigo no masculino, certo? E o nada mais é do que a junção da preposição a, certo? Em francês, mais o artigo le, bien? Uma coisa, geralmente tem essa junção mais diferente, né? Que vai virar, por exemplo, no masculino, você vai ver o, que é a junção de a mais le, du, que é a junção de mais le. Também vai ver uma diferença também, né? Uma mudança grande no plural, que vai ficar o com x, que é uma junção de a mais le, de, que é uma junção de mais le também. Mas nos outros, quase fica só a preposição e, né, o artigo. Por exemplo, a L apóstrofe, né, para uma palavra que começa por uma vogal, um H mudo. De L apóstrofe, a gente fala de L apóstrofe, né? Tipo, de l'enfant à l'école, a gente fala à l'école de l'enfant, tranquilamente. A lá também não tem mudança, fica a lá. De lá também não tem mudança, certo? Então eu coloquei em preto, onde tem as mudanças mais significativas, e eu deixei em azul, onde a gente apenas escreve a preposição e o artigo. Perfeito. Agora, vamos para o partitivo. Basicamente, os partitivos também são contratados, né? Contratados são a junção de preposição mais artigo, certo? Porém, tem um porém, partitivo tem um sentido. O sentido é que no português vocês não têm, né, não fazem uso desse sentido para usar pronomes ou artigos partitivos, porque o sentido em francês é tipo uma parte de alguma coisa, né? Um pouco de alguma coisa. Por exemplo, em português, quando vocês precisam falar eu como, você fala carne, por exemplo. Vocês, né? Se precisa mesmo, vocês falam eu como um pouco de carne, né? Eu preciso, né, de um pouco de água, ou eu preciso de água, certo? Em francês, ou você vai falar um pouco, un peu de, ou você vai falar o artigo partitivo, que é parte dessa coisa, porque você não está pegando uma coisa inteira ou uma coisa contável, certo? A gente vai ver isso até nos exemplos. Nos exemplos a gente vai ver isso melhor. Mas só recapitulando. Os partitivos, basicamente, são as junções de, a preposição de, mais le, la, le e L apóstrofo, certo? A junção de mais le vai dar du. A junção de mais L apóstrofo vai dar de L apóstrofo, não vai ter mudança significativa, certo? De mais lá fica de lá, de mais le fica de. Basicamente, as mesmas regras, né, dos artigos, des articles contractés. Bien? E, igual como que eu falei antes, os artigos contratados vocês têm no português. Vocês falam, eu vou ao cinema, por exemplo. Em francês, a gente fala je vais au cinéma. A junção da preposição a
mais le, que virou o cinema. Je vais au cinéma. Je vais au ciné. Bien? E, por exemplo, o carro do professor. Vocês não vão falar o carro de o professor, mas vocês falam do professor. Em francês é a mesma coisa. A gente fala la voiture du professeur. A gente não fala de le, porque na regra, né, de le vira du. Se fosse da professora, ficaria la voiture de la professeur. Se fosse do estudante, né, com L apóstrofo, necessitando L apóstrofo, ficaria la voiture de l'étudiant ou de l'élève, porque de L apóstrofo fica de L apóstrofo. Bien? E uma dica para vocês conseguem entender a diferença entre partitivos e contratados é quando vocês veem a possibilidade de substituir o artigo por um pouco de. Por exemplo, je mange du pain, né? Je mange du pain. Poderia ser substituído o de por um pouco de pão, né? Como pão, como um pouco de pão, certo? Basicamente, isso seria uma forma de entender a diferença entre o partitivo e o simples de artigos contratados. Bien. Agora, vamos ver alguns exemplos, né? Quelques exemples de phrases. Eu vou ler rapidamente para vocês. Il va au cinéma. Il va au théâtre tous les week-ends. La capitale du Brésil est Brasilia. L'instituteur des enfants va à la direction. Il parle du travail de la spécialiste. Agora, alguns exemplos com partitivos, certo? Il achète de la viande au supermarché. Na verdade, o não é partitivo, certo? Mas já eu usei. O partitivo é de la viande. É que ele compra um pouco de carne, né? Não é específica, certo? A quantidade de carne, certo? Aí ficou um pouco de carne de la viande. Parte da carne, né, que estava no supermercado. Ele comprou. Je bois du chocolat. Eu como um pouco de chocolate. Ou eu bebo um pouco de chocolate. Aí seria um pouco, né, do chocolate que está na mesa, do chocolate que estava lá, certo? Je prends des salades de fruits. Pour faire du pain, il faut de la farine, du beurre, du sel et de l'eau. Bien? Alors, en résumé, on a les articles ici. Il y a les articles indéfinis, définis, contractés e partitifs. Para ficar melhor, tem que praticar. Por isso que eu coloquei esse exercício para vocês, né? A votre tour, à ton tour. Podem pausar o vídeo e tentar ver qual artigos vocês poderiam colocar nos lugares ali. E continuem praticando. Podem acessar o link que eu vou deixar na descrição para encontrar mais exercícios sobre esse tópico. E muito obrigado. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Continue praticando com amigos em grupos online. E deixa um like, se inscreva e me seguem nas outras redes sociais. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.